Oi, cheguei. Agora eu tô ouvindo bem, eu só não tô te vendo. Tá me ouvindo? Não estou te vendo. Vixe, pois eu tô te vendo aqui. Juras? Ah, se todo mundo estiver vendo a Adri, tá bom, gente. Eu não preciso ver. Estão me vendo, pessoal? Diz aí, está me vendo? Dá pra Porque eu- ver, dá pra ouvir. Deu certo. Então tá, deu certo. Pronto. Então, gente, essa é a Adriana. Adri, se você quiser se apresentar, contar um pouquinho. Certo. Vou ficar aqui segurando um pouquinho o celular porque o tripé tá balançando, viu? Eu sou a Adriana, sou fonoaudióloga. Apesar de ter esse rosto adolescente, já tenho 15 anos de atuação. Tenho especialização em voz, em que durante esses 15 anos foi a minha, digamos, paixão, é a minha vocação na fonoaudiologia, mas eu já trabalhei com saúde mental infantil, hoje eu estou também atendendo no núcleo de educação inclusiva, mas o meu foco também de atuação e que eu gosto, é a minha praia, nessa parte de oratória, falar em público, a respeito de como cuidar da voz, né? As pessoas que apresentam alguma queixa na voz, que já tem um diagnóstico, né? Apresentam nódulo, calo, pólipo, eu faço a parte de reabilitação, mas eu também tenho um trabalho direcionado nessa parte mais clínica, mais voltada para como deve se expressar em público, certo? Ótimo. Estou aqui à disposição para poder ajudar nas dúvidas que serão necessárias, que vierem por aí. Adri, a gente ainda, o pessoal não tá te vendo, não sou só eu. Não está me Você vendo? tá com, sei lá, se é possível estar com a câmera desligada ou algo do tipo. Não, a câmera tá ligada, inclusive eu tô vendo. Então, não sei. Gente, mas eu acho que vale a pena a gente ir conversando e aí, se a coisa funcionar, porque dá para ouvir ela direitinho, né? Vocês estão ouvindo, Adriana? Sim? Tem alguém, a Daniela aqui tá dizendo que não tá me vendo, mas eu tô vendo você legal aqui. É. Bem, ninguém tá te vendo, mas acho que todos estão te ouvindo, né? Alguém confirme para mim que tá ouvindo, Adriana, por favor. E sim, estão ouvindo. Tá bom. Então vamos seguindo, porque vai, sei lá, né? Vamos seguindo. Bem, se tiver alguém que não me conhece, eu sou Yasmin, eu sou consultora de imagem, e daí eu e a Adriana, a gente resolveu se unir nessa live para comentar com vocês, porque a voz influencia demais na imagem de vocês também, é um dos componentes que conta, e não é o conteúdo do que vocês estão falando, é propriamente a voz, a entonação, o ritmo e tudo mais. Faz parte da imagem que alguém vai ter sobre você, só de te ouvir, independente do que você esteja falando. Então, ninguém melhor do que uma fono para falar isso com a gente, né? Especialista em oratória, ainda tudo mais. Então, a Adriana vai nos ajudar muito. E vamos lá então, Adriana. Eu tenho a gente tem um roteirinho, né? Umas Sim. perguntinhas para falar. Você quer contar um pouquinho de como você já viu no seu trabalho, alguma coisa, como a voz ela influencia na imagem das pessoas? Se influencia na carreira de algum jeito, influencia em como as pessoas enxergam a outra? Sim, sim. A voz, ela influencia, assim, na imagem da pessoa. Vou dar um exemplo aqui. Quem aqui já escutou aquela rádio, principalmente aqueles programas de rádio, assim, que bota aquela música romântica, sofrência, aí tem um locutor com aquela voz bonita, né? Então não pensa, ai, deve ser um homem alto, loiro, lindo, maravilhoso, mas quando vê a pessoa, né, dá daquela decepção básica, né? O que eu quero dizer com isso? É que a voz, ela pode sim influenciar na imagem da pessoa, né? Positivamente ou negativamente. Isso, e para quem é profissional da voz, ou então usa sua voz como instrumento de trabalho, ou muitas vezes tem aquele propósito, por exemplo, eu vou para uma entrevista de emprego. Como é que eu tenho que me comportar? Tem que saber nisso, não só se preparar para se vestir, né? Mas como deve se comportar? Porque muitas vezes, como no meu caso, dá para quem estiver ouvindo,
dá para perceber que eu sou uma pessoa que tem uma voz forte. Então, eu tenho que dosar essa minha força na voz, porque a primeira pessoa, quando a pessoa for se encontrar comigo, ela pode se sentir impactada. Dizer assim, nossa, deve ser uma pessoa arrogante, uma pessoa muito pedante, mas não, com o tempo vai conhecendo. Então, cada pessoa depende do propósito que você está almejando, do seu objetivo. No caso aqui, como nós estamos nessa live, eu tenho que saber como dosar esse volume da minha voz, porque senão vai soar com alguma arrogância. Do mesmo jeito com aquela pessoa que fala muito baixo, muito tímido, que Sim. ninguém escuta. Aí, primeira vez que a pessoa for ouvir você, vai interpretar o quê? Como uma pessoa tímida, recatada, que não tem iniciativa. Então, tudo vai depender do seu objetivo. Mas a voz, sim, pode influenciar na imagem da pessoa, positivamente ou negativamente. Tudo vai depender da ocasião. Tem voz que intimida, né? E tem voz que não dá credibilidade. Isso depende até da pessoa com quem você está falando, né? Depende do que você quer passar naquele ambiente, porque cada ambiente, às vezes, a gente quer causar um tipo de impressão, né? E E tem como trabalhar isso, Adriana? Imagina, a pessoa ela identifica que ela tem uma voz muito forte, ou uma voz muito estridente, alguma coisa assim que ela já viu que causa um efeito negativo e existe algum tipo de trabalho para isso? Para melhorar, para mudar, sei lá? existe. Isso tudo vai depender da avaliação profissional. A primeira coisa, assim, vou dizer assim, geralmente, o que pode ser feito? Se for uma pessoa que fala muito forte, tem que ver se o ambiente que ela cresceu, né, está inserido, tem pessoas que também falam forte, como, por exemplo, vou dar o meu caso. Eu tenho uma Hum, voz forte porque a minha mãe fala alto e a minha avó, que hoje ela está nos braços do pai, nos braços de Deus, falava muito alto. Dizia que minha avó, quando estava chegando na esquina, já escutava a avó, já sabia que era minha avó. Porque sim, já era uma característica dela, fazia parte, né? Então, é possível trabalhar? É sim, tudo vai depender do propósito, do objetivo que você quer. Vou dar um exemplo clássico aqui, professor. Professor, ele fala alto, né? Nesse caso, na sala de aula, devido à situação, né? Criança, gente falando, os alunos falando, muita gente, são muitas pessoas e ele tem que dar o conteúdo, então ele fala alto. Mas quando ele está fora da sala de aula, o hábito permanece. Por exemplo, se ele estiver numa reunião de família, ou então com amigos, aí ele fala alto como se estivesse dando aula. É necessário isso? Não, não é necessário. É por isso que nós fonoaudiólogos, especialistas em voz, nós fazemos um programa de aquecimento, né, para preparar essa voz, para ele projetar, falar alto sem fazer esforço, como também acontece o desaquecimento, que é o quê? Condicionar o professor a voltar a falar num volume adequado, sem agredir o outro que escuta, e nem a si mesmo, para poder falar. Isso no que diz respeito ao desaquecimento vocal. entendi. E isso é tudo com relação ao tom da voz, né? A altura da Altura. voz. E Altura. se for uma pessoa que fala muito rápido ou uma pessoa que fala muito devagar, isso influencia também, né? Isso. Assim, em parecer uma pessoa muito agitada, às vezes, uma pessoa ansiosa, ou de parecer uma pessoa até lerda, né? Uma pessoa lenta por conta daquela voz. Dá para ajustar isso também. Dá. Porque quando a gente fala, existe uma coordenação entre três fatores: articulação, respiração e fonação. A respiração, a gente tem que ver se está respirando adequado para falar, porque existem dois tipos de respiração: a respiração para falar e a respiração normal, certo? O Ah, é? fonoaudiólogo, ele é o profissional habilitado para trabalhar com essa respiração para falar, certo? E, dependendo do caso, ele prepara, por exemplo, se for uma pessoa que canta, ele prepara fisiologicamente para o professor de canto dar aquela, digamos, modelagem na voz, certo? O fonoaudiólogo Ah, prepara e o cantor e o professor de canto dá os seus ajustes para o canto, certo? Então, essa é a respiração. Também tem a fonação, que é onde a voz é produzida pelas pregas vocais, certo? E
tem articulação, que não adianta eu ter uma boa voz, uma boa respiração, se eu falar estilo Hebe Camargo, tudo travado, né? É a Entendi. fala da Hebe Camargo. Não adianta ter uma boa articulação e uma boa respiração se a voz está toda abafada para dentro, que chega ninguém consegue escutar, Sim. né? Não adianta ter uma boa articulação e uma boa voz se a respiração não está adequada. Então, tudo depende dessa coordenação que a gente chama de coordenação pneumofonoarticulatória, que é a coordenação entre respiração, produção da voz, que é a fonação, e a fala. No caso de pessoas que falam muito rápido, tem que saber se a respiração, ou então pode ser até o emocional, que esteja Sim. influenciando nesse momento. Ou então, se é uma pessoa que fala muito lento, tem que se investigar o que é que está acontecendo. Por que que ela apresenta esse comportamento vocal? É só em um momento ou é já hábito dela, certo? Então, tudo tem que ser Aham. analisado. Entendi. E a questão assim da respiração, eu não sabia que tinha esses dois tipos de respiração, a respiração para fala e a respiração normal. Eu agora, na gestação, me mostraram que existem dois tipos de respiração. Vê se tem alguma coisa a ver com isso. Uma Hum. que é a respiração pela barriga e outra que é a respiração pelo tórax. É isso? Alguma coisa relacionada a isso? Isso, isso. Inclusive, a bebezinha que você está esperando, que já já vai chegar ao mundo, ela vai ter a respiração abdominal, ou seja, inferior, que ou seja, quando ela estiver respirando, você vai ver muito a barriguinha dela se mexendo. E essa é Ah, é a respiração, assim, indicada para falar, a inferior, certo? para Mas, falar, é pela isso, para barriga. falar, inferior, Ah, certo? Porque tem dois tipos de respiração, a abdominal, que é essa do bebê, e a aham, costodiafragmática, que usa as costelas e para melhorar o diafragma, as costelas e o abdômen também, que é muito mais empregada no canto, certo? Existem entendi. dois tipos de respiração inferior. E tem a superior, certo? Que é aquela que quando você inspira, chega o peito, incha, né? E expira, Aham. certo? Esse tipo para fala não é o indicado, mas a gente sabe que esse tipo de respiração, que é inferior, ela é muito empregada, por exemplo, no LPF, que é o método da barriga negativa, também no Pilates, Ah, tudo vai depender do contexto, essa da superior. Mas para fala não é muito indicado esse tipo de respiração. e, gente, faz todo sentido isso, Adriana, porque assim, agora na gestação, a minha fisioterapeuta me indicou, respire mais pelo tórax, aqui pelo peito, porque a barriga tá grande e tudo mais, né? Só que eu fui tentar fazer live, falar, respirando desse jeito, e me dá um desespero, começa a me dar uma falta de ar, não funciona muito bem. Então, Uhum. para falar, tem que ser pela barriga mesmo, né? Uhum. Ah, Sim. faz É, sentido. porque o Então, que gente, já é acontece uma coisa para vocês separarem, né? Às vezes tá muito ofegante, fica muito cansada rápido, né? Falando. porque o que acontece no seu caso? É porque no seu caso, como você tem uma bebê, então já está comprometendo vários, assim, já está, digamos, comprometendo vários órgãos, que está lá um ser, né? Aí está lá empurrando um pouco o fígado, dando de vez em quando esticando a perna, chega na costela, né? E mexe lá com o diafragma, tá? Então, Sim. nessa situação, é mais indicado essa. Mas, assim, para um profissional da voz, ou a pessoa que usa muito a voz em público, a indicada é a respiração inferior. Ai, que ótimo, que é pela barriga, então o pessoal já pode ir prestando atenção se isso é um dos pontos, né, que está atrapalhando eles. É. E aí você falou das cordas vocais. Isso não é uma coisa que nasce com a pessoa, assim, ou não? Tem como mudar o jeito que o ar sai e bate nas cordas vocais? É por aí, assim? Assim, as pregas vocais Prega- todo mundo tem, certo? Sim. Todo mundo tem. Agora, sobre o padrão de voz, a gente tem assim, atualmente nós fonoaudiólogos, nós temos que saber qual é o padrão de voz que você tem e que a gente pode ajustar sem comprometer a sua essência. Aí eu vou dar aqui um caso meu exemplo. Eu sou uma Aham. pessoa que falo forte, né? Por muito tempo eu usei aparelho ortodôntico. Eu usei por quase 2 anos. Aí o Uhum. aparelho ortodôntico ele deu uns ajustes, ele fez com que eu tivesse um ajuste vocal diferente. Então eu fui no fonoaudiólogo, hoje eu sou acompanhada por um fonoaudiólogo também, viu?
Aham. E eu disse assim para ele, olha, eu quero que você ajuste a minha fala, né, por conta do aparelho, e eu quero que você diminua um pouco da minha voz. Aí ele disse assim, Adriana, sabe o que vai acontecer? Eu não vou fazer isso não. Por quê? Porque é seu padrão, certo? É sua marca. Todo mundo conhece você pela voz forte que você tem, porque você transmite energia, coisa boa. Eu não vou mexer. Então tá bom. Aham. Então tudo vai depender da queixa da queixa do cliente. Entendi. Se eu identificar que a voz dele, e se ele quiser mudar, a gente faz os ajustes. Mas se é uma característica dele, então a gente não vai mexer muito nisso, porque é uma marca. Sim, vale pensar. É igual, por exemplo, na consultoria de imagem para roupas, né? Mesma coisa. Isso, A gente faz as adaptações, né? Mas se tem a essência da pessoa, isso a gente tem que deixar, né? isso. Aí tem até uma pergunta aqui, para você dar um exemplo até, se for possível. Ah, eu quero deixar a voz mais grave. Foi isso, né, Maite, que você perguntou. E aí teria um trabalho, alguma coisa que se faz, algum tipo de exercício, é isso que vai deixando a voz mais grave? Isso, porque assim, depende, tem que conhecer, tem que fazer a avaliação. Sim. Dependendo da avaliação. Mas que grave é? A gente pode fazer que a voz fique mais grave, trabalhando a articulação. Ou então, trabalhando a respiração, ter um bom apoio respiratório junto com a articulação, para ajustar essa voz para ficar mais grave. Então, tudo isso tem que ser visto numa boa avaliação. Certo. Tem algum tipo de exercíciozinho assim que dá para fazer em casa para ir melhorando a voz de algum jeito? Sei lá. Assim, Tipo que dê exercício. para ensinar assim para agora pra gente. Não, assim, é igual remédio, por exemplo. Se eu, Hum, se, por exemplo, se eu tiver uma dor de garganta, aí o pessoal pede para eu tomar um remédio para dor de garganta, certo? aham. Por exemplo, tem o paracetamol. Paracetamol vai fazer bem a mim, mas se você for alérgico a paracetamol, será que vai Sim. causar, vai sarar sua dor ou vai desencadear uma alergia? Então, É muito individualizado, é né? muito individualizado, certo? Tudo depende daquilo que foi identificado na avaliação, certo? Mas, no caso assim, o que eu posso fazer, no geral, para melhorar a minha voz é o quê? Ter uma boa hidratação, uma alimentação equilibrada, fazer exercícios Uhum. físicos, certo? Porque os exercícios, eles vão favorecer a saúde do corpo e isso vai influenciar na voz. Ah, é? Repousa, isso, certo? Porque também existe uma parte na prega vocal que é uma parte muscular. É por isso que aqueles profissionais da voz, como no caso de cantores e outros que utilizam a voz profissionalmente, eles precisam ter um acompanhamento individualizado, né? Digamos, um programa de exercício que pode favorecer a voz, certo? Que pode ter Entendi. exercício que pode ajudar, tá? Vou te dar um exemplo, assim, um exercício muito clássico que todo mundo já ouviu falar, que é o desrespeito à vibração de língua ou vibração de lábio. Sim. Ou, Aham. certo? Igual o bebê faz. Isso. Isso vai depender de como ele é empregado. Por exemplo, eu posso empregar, né, esse exercício para reabilitar a voz, certo? Se for a queixa do cliente, ou então para ajudar na mobilidade, na melhor mobilidade nas pregas vocais, certo? Mas só que esse mesmo exercício, ele é empregado também para o professor de canto, mas com outro objetivo, certo? Então, Aham. não tem como eu dizer assim para você que exercício vai ser bom para a voz, porque tem que saber o contexto que ele está sendo empregado, certo? No meu caso aqui, eu posso estar usando ele como um aquecimento vocal, certo? Isso pode ajudar, tá? Mas tudo vai E depender de como ele é empregado. Qual o objetivo isso que deve ser pode, alcançado. por exemplo, se a pessoa ela vai ter que dar uma palestra, ela vai fazer um discurso, alguma coisa. Fazer esse aquecimentozinho assim, dá uma ajudada, por exemplo, a voz não falhar na hora, alguma coisa assim? Pode, mas tem que saber qual é o objetivo que tem que ser alcançado. Porque quando se for falar em público, não é somente esse exercício. Tem que ver o contexto. Tem que treinar o seu discurso. Certo? Vou dar Sim. um outro exemplo meu. Tem
Tem um evento aqui chamado Dragão Fashion, aqui em Fortaleza, que esse ano vai ser online, que é um grande evento de moda que acontece. E tá tendo um concurso, certo? Um concurso aí. Eu resolvi fazer um vídeo para falar um pouco desse evento, né? Então, para eu poder ter uma boa oratória, o que foi que eu fiz? Eu escrevi o que eu queria e treinei o discurso para depois gravar o vídeo. O que a gente pode fazer é o quê? Você que vai falar em público, é necessário que você treine. Vá na frente do espelho, olhe como você fala e quais são as palavras que você vai jogar mais força, assim, mais intensidade na voz. Vou dar aqui um exemplo. Oi, eu sou a Adriana, eu sou fonoaudióloga. Então, onde eu botei mais força na voz? No oi, o meu nome e a minha profissão, certo? Sim. Esse, assim, eu posso dar como sugestão isso. Tem que treinar. Vá para frente do espelho, grave a sua voz. Quem aqui nunca escutou sua voz quando envia uma mensagem de áudio no WhatsApp? Né? Quem nunca? Sim. Então, veja como é que você está escutando a sua voz. Será que você está fazendo muito, empregando muito vício de linguagem, que é como se fosse o aí? Então, né? Ou você consegue falar bem legalzinho? Faça esse teste. O teste do WhatsApp. Mensagem do áudio Isso do faz WhatsApp. muita diferença mesmo, é verdade. Vale a pena até, eu acho, fazer um vídeo, né? Se você vai fazendo discurso, fazer um vídeo que daí você analisa não só a voz, mas a expressão facial, que é uma coisa também que às vezes a gente não se atenta, né? Mas para você Isso. passar a mensagem também pelos movimentos do seu rosto, que é uma coisa treinável totalmente também, na frente do espelho. Isso, que ajuda muito. Assim, as modelos falam, né? As blogueiras falam assim: treine, vai treinando em fotos, qual é o melhor ângulo para você tirar a sua foto? Mesma coisa diz Uhum. respeito ao discurso. Sim. Escreva, certo? O que eu sugiro. Faça uma iniciação breve. Oi, eu sou a Adriana, eu sou fonoaudióloga e vou falar aqui um pouco sobre a psicodinâmica vocal e a sua influência na imagem. Pronto, parou por aí. Começa a falar o conteúdo que você tem domínio, vai treinando e faça a conclusão, certo? Pode ser com uma palavra, uma frase de algum autor diz que você goste, ou então um vídeo, certo? Com uma mensagem final. O que não falta é sugestão para isso, mas siga esse roteiro. Uma breve apresentação, o que você quer, dê o seu conteúdo, treine bastante seu conteúdo e, por fim, uma conclusão bem rápida e bem sucinta. Não, muito legal, é uma boa orientação. Aí eu vou seguir as minhas perguntinhas aqui, tá? Se o pessoal tiver pergunta, a gente vai perguntando aí que a gente já responde. Sobre a voz rouca, ela impacta muito no discurso? Ela tem como ajeitar isso, deixar ela menos rouca? Sim, inclusive até eu vou, digamos, tirar um mito aqui, que tem gente que acha a voz rouca sexy, né? Por que a voz rouca é considerada sexy? Porque ela lembra muito aquele momento do ato sexual, que é o quê? Você, o casal, vocês estão lá no maior clima, no maior love, aí fala de um jeito assim mais suave, mais sensual. Então, por isso que tem gente que gosta de voz rouca, assim, voz rouca bonita, né? Eu não acho. Quando eu escuto, me dá uma agonia. Eu fico pensando, ai, tá fazendo tensão, ai, deve ter um calo. Coisa de fome, né? Coisa de fome. Aí, o que acontece? Voz rouca, assim, no geral, no contexto geral, ela transmite uma imagem negativa. Você pode ter assim, você pode ter um bom conteúdo, ter um bom domínio, mas a forma, o jeito como se expressar, como no caso da voz, que é essa rouquidão, ela está influenciando negativamente nessa imagem, nesse conteúdo que você está transmitindo. Certo? Então, Sim. voz rouca pode interferir, sim, negativamente na sua imagem. É porque justamente as pessoas elas vão fazer essas ligações, né, a outras coisas que não tem nada a ver com o seu conteúdo, provavelmente, né? Então, Isso. fica prejudicado. E aí, com a ajuda de uma fono, também é algo que dá para ir melhorando essa rouquidão, né? Isso. Aí tem que investigar o que está causando rouquidão, porque a rouquidão é um sintoma. Mesma coisa que Ah, acontece com gripe. Gripe, assim, por exemplo, um nariz entupido. Pode ser gripe, pode ser rinite, pode ser sinusite, pode ser uma covid.
né? Entendi. Então, mesma coisa de rouquidão, pode ser só fadiga vocal, pode ser um calo, pode ser um pólipo, pode ser um nódulo, mas tem que ser investigado. Entendi. Não, então ótimo. Se alguém já tiver a voz assim, né, é bom já ir se atentando para algum tipo de tratamento. Aí eu tinha falado, a gente conversou um pouquinho sobre existem alguns cuidados com a voz que as pessoas podem ter que vão favorecer essa imagem delas, né? Sim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da entrevista. Se você vai Aham. para uma entrevista, mas você tem refluxo, né? O Uhum. interessante é você comer algum alimento que não vá gerar o desconforto nessa região da garganta, que o refluxo gera uma sensação desagradável na garganta, como se fosse um Sim. entalo, um bolo, certo? Uma sensação de queimação. Então, tem que ter, por exemplo, se você for falar em público ou for se preparar para uma entrevista muito importante, é interessante você consumir alimentos que não vão ocasionar refluxo. Não comer comida muito pesada, né? Também, no que diz respeito a isso, fazer atividade física, certo? Se você está com Bom, muita ansiedade, não sabe como se expressar bem em público, procure sim um auxílio profissional especializado, certo? De preferência, um fonoaudiólogo, certo? Também, aham. no que diz respeito à hidratação, beber bastante líquido, certo? Para você saber que seu corpo está hidratado, vá fazer xixi. Se o seu xixi estiver muito amarelado, é o seu corpo pedindo, bora, estou precisando de água, estou precisando de hidratação. Se ele tiver Uhum. clarinho, é porque ele está bem hidratado, certo? Seu corpo está Ó, bem hidratado. Então, 4 orientações, assim, 4 dicas importantes que devem sim ajudar, que vão influenciar muito na voz. 1, hidratação. 2, repouso, certo? Tem que descansar, certo? Porque tem gente, por exemplo, vira à noite na farra, na festa, né? Aí no dia seguinte tá com a voz assim meio cansada, tá com a voz fraca porque tá cansado, né? Então tem que ter repouso. Uma alimentação saudável, certo? E qualquer assim, coisa, assim, qualquer dúvida, inquietação que queira melhorar a sua voz, a sua comunicação, procure um auxílio profissional especializado. sim. Aí eu fiquei na dúvida agora também sobre bebida alcoólica. Atrapalha no desenvolvimento da voz? A bebida alcoólica ela vai influenciar, porque ela tem um efeito anestésico. Né? Quem aqui nunca passou por uma anestesia, né, para arrancar o dente, uma cirurgia, precisou de uma anestesia, aí lá o profissional fez a sua intervenção, né, cirúrgica, e quando acabou o efeito da anestesia não ficou mais assim dolorido, né, porque ele acabou mexendo, é a mesma coisa que acontece com a bebida alcoólica. A pessoa tá lá falando, toma lá a sua cervejinha, sua bebidazinha alcoólica, aí a voz esconde o problema, mas quando passar o efeito, a rouquidão vai estar mais acentuada, certo? A voz vai estar bem mais alterada do que antes de ter consumido bebida alcoólica. Isso também acontece muito com aquele pessoal que vai com aqueles remédios caseiros. Gengibre, a Ah, é? hortelã, certo? Eu não tenho assim nada contra, por exemplo, se você tiver gripado, a gripe está ocasionando a rouquidão, se você quer usar, beleza, não tem nenhum problema. Assim, a gente só pede mais atenção, por exemplo, se você for uma pessoa que fala segunda, terça, quarta, aí na quinta-feira já tá baqueada, né? Digamos assim, a voz já tá baqueada. Aí Aham. você vai para a pastilha, para romã, para o gengibre. Quando passar o efeito, a voz vai estar pior, certo? Então, bebidas alcoólicas e alguns remédios caseiros, para quem usa a voz, vai dar algum problema. Eu estou vendo aqui que alguém está reclamando do seu vinho. Calma, minha filha. Você vai usar sua voz agora? Não vai? Então, pronto, tá liberada, certo? A questão é o Pronto, seguinte. Isa. Por exemplo, no meu caso, como eu estou falando muito, não é muito indicado eu ficar tomando vinho agora. Eu posso tomar o vinho depois, certo? Antes não. Depois, não vou utilizar mais a minha voz. Aí sim. Olha aí, pronto, Isabelita. Fique relaxada, viu? Eu não sou É. carrasca, não. Tudo tem negociação. E é legal. E uma coisa da bebida alcoólica, né? Às vezes tem gente que, para não ficar nervoso na hora de ter que falar em público, justamente toma alguma coisa alcoólica, né? Para ficar mais soltinho, assim.
Então, na verdade, isso pode ser um grande impeditivo, pode atrapalhar bastante, né? Isso. Isso. Café, aqui estão perguntando se café também Pronto. influencia. O café é aquela coisa, assim, como eu tenho experiência com professores, o que eu sempre vejo com os professores é aquela garrafa de café, né? Seguinte, é aquela mesma orientação. O café, não, eu não sou de proibir, mas se você for utilizar sua voz em público, ou você é um professor ou um locutor, não é indicado tomar antes de você falar em público, se expressar, tá? Não vai utilizar mais a voz naquele dia, tá liberado o café. Mas antes, não é indicado. Consumir Caramba, outra e coisa. nem que for revezando com água, assim, que eu imagino, por exemplo, um professor que ele tem várias aulas para dar no dia, ele vai ter que tomar, ele não vai tomar café, então. É, aí tem que tomar, aí tem que tomar, aí tem, assim, para não só dizer que eu sou carrasca, eu disse assim, no dia que você der mais aula, diminua Ah, o consumo de café. Eu sempre, entendi. tudo é uma questão de negociação com o professor, certo? É. Tem que ser assim, porque eu vou proibir assim, por exemplo, eu gosto de chocolate, certo? Mesmo eu tendo refluxo, eu ainda me atrevo com o meu chocolate. Eu vou me proibir? E quem sou eu para proibir o professor, né? E Mas então, chocolate tem que também dosar. influencia? Doce, Sim. assim, no Não, geral? o chocolate assim, porque o chocolate ele deixa a saliva mais grossa, mais Ah, viscosa, é? certo? Então é assim, tudo é uma questão seguinte, é como aquela regra. Se você for falar em público, se você for se expressar, certo? Para falar não é indicado. Depois que você utilizou sua voz, não sabe que não vai falar muito, tá liberado. Entendi. Mas não só o chocolate, doces no geral, o açúcar, assim, dá alguma diferença? Depende do doce, certo? Tudo vai Ah, depender é. do... É, Entendi. Se for, tipo, muito, muito doce, deve dar é. ruim, né? Outra Mas, coisa é o chá, que estão perguntando do chá. é, O chá entra a mesma coisa, certo? Se você for utilizar a voz por muito tempo, falar muito, 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 certo? Não é indicado, tá? Não é indicado. Nessa situação, se você for falar muito, se expressar, gravar um vídeo, fazer uma live, não é muito indicado. Quando terminou, uhum. aí sim tá liberado. Mas até Mas lá, qualquer chá, tipo, todos sim. os chás influenciam ou só Assim, que tem indicado, cafeína? indicado, porque qual é o efeito do chá? O chá, pela água quente, ele vai fazer uma vasoconstrição, certo? Aí vai dar aquela sensação de alívio. Mas não é indicado, certo? Nessa ocasião de falar em público. É, aqui a Maite tá falando, tem que tomar água, então. É Só água isso, né? mesmo. Água Aham. aí é sem moderação a água. Agora, os demais tem que ter uma moderação, sim. E quando se for falar, utilizar a voz para algum propósito, ser um profissional, não é indicado. Depois pode, mas naquele momento, não. E aí, Dri, perguntaram também da menopausa, se a menopausa muda a voz, interfere em algo? Sim, porque a questão dos hormônios. Vou dar aqui assim, um exemplo. É, quando a mulher está perto de menstruar, né, perto do seu ciclo menstrual, na TPM, conhecido também, tem um período da TPM, a tendência da voz da mulher, devido aos hormônios, é ficar um pouco mais aguda, certo? Hum. A menopausa é o quê? Não tem mais o ciclo menstrual, os hormônios estão embaixo, então a tendência da voz é ficar com um pouco mais grave, certo? É a tendência da voz da mulher. Mas isso pode ser amenizado, como falei, se durante a sua carreira, a sua trajetória de vida, ela, por exemplo, se for um profissional da voz, essa queda da voz, principalmente quando for tendência para o grave, não vai ser tão impactante, certo? Os hormônios, sim, podem influenciar. Entendi. Isso na gestação influencia também, então, porque a É, gente tem um monte de hormônios é, vai e volta. é. Não só na voz, mas também no humor, né? A Ah, sim. gestação influencia demais, né? Mas é uma fase, vai passar e o melhor presente vai chegar. Sim, com certeza. E aí, até agora falando um pouquinho de argumentos, né? Se você está, por exemplo, num, numa conversa de. Olha, me fugiu a palavra. Você está discutindo com alguém, né? Está numa discussão. Sim. A voz pode te ajudar a conseguir chegar e convencer alguém, conseguir ganhar essa discussão de alguma maneira ou não? É, eu vou te responder isso com uma publicação que eu vi assim. Não aumente a voz,
melhore os argumentos. Se você está discutindo com alguém e a sua emoção a sua emoção vai fazer que você ferva, né? A ponto de aumentar a Aham. voz, aí você acaba mostrando que não tem argumento suficiente para isso. Porque o que está prevalecendo? É você falar alto, é você gritar, né? Sim. Esse é o exemplo. Por exemplo, o céu é azul. Vou dar um exemplo. O céu é azul. Não, o céu é vermelho por conta disso, né? Então, quando você fala, olha, com essa alteração de voz, já perde credibilidade. Mas se eu É. continuar com esse volume, com essa intensidade, não, o céu é azul porque vê os raios solares que fazem, que batem no mar e tal, não sei o quê, aí eu acabo convencendo, né? Com fundamento e com um volume equilibrado, e isso pode acabar conversando. Vou dar um exemplo. Todo mundo sabe que advogado tem uma lábia, né, fenomenal, né? Porque eles treinam os argumentos. Eu soube que existem nas faculdades de direito uma sociedade de debates em que eles ficam treinando o discurso para não aumentar o volume da voz e acabam convencendo quem escuta sobre o seu argumento, porque eles treinaram o seu discurso, eles treinaram aquilo que eles, o conteúdo que eles iam falar. E eles não precisavam Aham. aumentar a voz. Então, é aquela coisa. Não aumente a voz. Melhore os argumentos. Faz muito sentido. E a velocidade da voz também, né? Para não demonstrar que você está ansioso, que você está nervoso, coisa do tipo. Isso. Certo. E tem alguma coisa assim? O fonoaudiólogo também trabalha de algum modo com a linguagem corporal, alguma coisa assim? Só se ele tiver uma outra formação, certo? Tudo vai depender do contexto, certo? Por exemplo, eu conheço, assim, fonoaudiólogos que trabalharam, que são atores. Então, pela bagagem deles, eles podem atuar sim, certo? Porque eles têm essa bagagem. Agora, no meu caso, não. Assim, no meu Entendi. caso, a minha experiência, não, né? O meu foco é o quê? Voz. É o quê? Aprimoramento, habilitar aquela voz, certo? Mas eu deixo bem claro que, dependendo de como ele se expressa também com o seu corpo, né? A linguagem corporal, ele pode favorecer o seu argumento, ou como ele também pode te entregar, né? Por exemplo, eu tô aqui falando, mas se eu tiver com a mão no queixo e dizendo, oi, eu sou a Adriana, eu tô muito feliz por estar aqui. Quem é que tá me entregando? É o que eu Sim, falo ou o que eu expresso com o corpo, né? Eu assisti a exato. sua live sobre relacionamentos e que você focou muito nisso daí. E realmente você, para você dar atenção ou prestar atenção no outro, você tem que expressar também com o corpo sobre isso, né? É, porque senão parece mentira, né? Não adianta só Isso. falar, você tem que se expressar mesmo, né? Aí eu tenho. Você tem alguma ideia, assim, na sua experiência e tal, dos atendimentos, de normalmente a que tipo de estereótipo as pessoas ligam cada tipo de voz? Tipo, uma voz mais baixa, ou uma voz mais, sei lá, máscula, ou uma voz mais é, forte, assim, de alguém independente, alguém que toma partido das coisas. Tem algumas coisas assim que você viu que é comum as pessoas ligarem? Sim, por exemplo, nós podemos ter, cada pessoa, ela pode ser, tem vários tipos de comunicador e tudo vai depender do contexto, certo? Aham. Por exemplo, eu estar aqui falando com vocês, eu tenho que estar falando, o meu jeito de falar tem que ser de um jeito firme, seguro, para eu poder passar confiança naquilo que eu expresso. Mas vai ser diferente, por exemplo, se eu estiver falando com uma criança. Com uma criança, qual é a tendência? A gente, involuntariamente, a gente fala de uma forma mais fina, né? Cadê o neném da Uhum. mamãe? Cadê o pezinho? Mostra pro papai, né? Que vai ser diferente, por exemplo, se eu estiver falando com uma autoridade. Olá, senhor deputado. Eu sou Adriana, sou fonoaudióloga e estou aqui para falar um pouco sobre saúde vocal. Então, em cada um tem um jeito de comunicar, certo? E tudo vai depender da ocasião e com quem você Sim. está se expressando. Eu tenho E certeza aí, que você deve,
deve falar de um jeito bem carinhoso com seu marido, com sua mãe, com a nenenzinha que está no seu ventre, né? E já vai ser diferente quando você está falando com o seu cliente. Você tem que falar de um jeito que dê Não, confiança exatamente. para fazer isso, né? Para Sim, fazer aquilo que você está orientando, né? Seguir as suas orientações. sim. E é até legal a gente tocar nesse assunto, porque não só com relação à voz, mas com relação à imagem toda, a roupa, o modo de se comportar e tudo mais. Eu já encontrei pessoas que elas são meio relutantes em fazer esse tipo de adaptação, em meio que falar, bem, as pessoas elas vão gostar de mim desse jeito que eu sou. E não é bem assim, né? Você vai se sair bem melhor nos ambientes que você tiver, na medida em que você tem uma flexibilidade para saber se adaptar a esses ambientes, né? Para saber realmente Isso, colocar coisas diferentes em cada uma das pessoas com quem você está falando. isso, isso. Tem que ter essa flexibilidade, né? Porque se você continuar com um padrão, ao invés de você cativar, você pode acabar afastando, né? Então Sim, tem que ser flexível. Opa. ótimo. Bem, essas eram as minhas dúvidas. Se alguém tiver mais alguma, né, dúvida aqui, aí pode nos perguntar agora. Adriana, você quer acrescentar alguma coisa? Você acha que pode ser bem útil para o pessoal? Assim, só a única coisa que é assim, que se você quiser ter um bom argumento, tem que treinar. Como você não vai para academia para ter um bom corpo, né? Ou você pratica algum esporte, você tem que treinar. É a mesma coisa que acontece na voz. Você tem que pensar, que propósito, para que eu vou falar isso? Então, no meu caso, para que eu estou falando sobre o uso da voz na imagem? Qual é o objetivo? É o quê? Uhum. Mostrar para as pessoas que estão assistindo essa live da importância de cuidar da sua voz e que ela faz parte, né, da imagem da pessoa, certo? Então, é esse o propósito que eu estou trabalhando aí. Então, assim, o que que a gente, que eu sou coach, então a gente trabalha com o quê? Com metas. Então, que meta você quer alcançar tendo uma boa saúde vocal? Quais são as perdas? Quais são os ganhos? O que que você vai ganhar se treinar bem o seu discurso? Mas o que que você vai perder, né? Tudo isso tem que ser analisado. Então, a palavra é treino. Tem que Sim. treinar o discurso. Sabe aquele filme O Discurso do Rei? Era Sim, um fonoaudiólogo, é um profissional assim da voz que ajudou o rei? digamos que não era um fonoaudiólogo, mas era um terapeuta da fala, porque fonoaudiólogo em inglês, assim, a tradução é terapeuta da fala. Então, provavelmente naquele contexto do filme, era um terapeuta da fala que estava ajudando o rei a melhorar a sua gagueira para poder não impactar essa debilidade, digamos, não é deficiência, né? Essa falta de habilidade dele na hora do seu discurso. Que a gagueira é outra coisa, né? Que pode atrapalhar bem a pessoa no decorrer da vida. Então tem como desenvolver isso, né? Assim, de um modo que a pessoa pare de ser gaga. Não, tudo vai depender, porque assim, na minha experiência, assim, para eu explicar melhor, aquelas pessoas que me procuram, eu costumo de definir gagueira assim. Tem a gagueira do desenvolvimento de fala, que é aquela criança que está desenvolvendo a fala. Quando chega com seus 2, 3 anos, tem muita mãe que chega, liga desesperada, Adriana, meu filho, ele falava tudo, agora tá gaguejando, eu não sei o que eu faço. Eu digo, calma, mãe, respira que é a fase. Quando chegar até os 5 anos, Entendi. isso vai estar, essa sua fala vai melhorar, certo? Tem essa gagueira de desenvolvimento de fala, tem a gagueira emocional, que é o quê? A Hum. emoção está prevalecendo no discurso. Se eu estou muito feliz para dar uma notícia, então eu vou estar tão emocionada que eu vou acabar falando atropelado, ou então eu posso bloquear as palavras, caso exemplo. Mas se eu estiver muito triste, com alguma decepção, isso também vai influenciar. Tem essa gagueira, né, digamos assim, emocional, que também tem a Aham. gagueira de falar em público, né, que é muito parecido com quem está apaixonado. A diferença de quem está apaixonado e quem quer falar, assim, as emoções, assim, as sensações são muito similares, né? De Aham. quem vai falar em público e de quem está apaixonado. A diferença é que do apaixonado você vai ter uma recompensa, né? Dependendo da pessoa. Já falar em público,
usa a pessoa assim, você acha que o outro que está te assistindo está te julgando, né? Não. Quem tem um conteúdo não é você? Então, pronto. Então, você tem que dominar essa gagueira, esse emocional. E tem a gagueira, gagueira mesmo, que é aquela que a gente tem que avaliar o que está ocasionando essa gagueira, que tem que avaliar com uma equipe multiprofissional, certo? Entendi. Então, assim, se for uma gagueira que, digamos assim, que prevalece muito, né? Quando for falar em público, ou quando você for se expressar, ou tiver numa entrevista, provavelmente deve ser emocional, né? Então, para isso, o que a gente bota como uma alternativa? Treine o seu argumento. Sim. Não, é verdade. E use as alternativas possíveis para se acalmar, né? Tem floral, tem umas coisas assim que eu acho que não interferem, né? Alguns remédios mais naturais, assim, Tem que sem ser usar, chá. assim, se fizer parte do contexto da pessoa que ela se sente mais relaxada, beleza, né? Sim, Mas tem que entendi. treinar o discurso. Com Tem que certeza. treinar. A última coisa que eu pensei agora foi no soluço. Soluço também pode atrapalhar, pode aparecer do nada, não é? Tem alguma coisa para evitar isso? Não, soluço é o quê? É a contração do diafragma, né? Tem que saber o que está. Muitas vezes ele é momentâneo, né? Então, Sim. coisa momentânea passa rápido, então tem que saber, tem que investigar. Ou então faz que nem o pessoal, dá um susto para ver se melhora, né? O pessoal fala, né? Mas se a Brincadeiras pessoa, à por exemplo, parte. ela tá no meio do discurso e ela ficou com soluço. Beber uma água, assim, ajuda? Ou tem alguma coisa para fazer antes que deixe o diafragma no movimento normal dele, Não, sem porque o dar isso? diafragma é um músculo, né? E a gente não tem muito controle sobre ele, né? A gente pode ter quando vai estar fazendo a respiração, né? Mas geralmente não. Aham. Se tá com soluço, diz, gente, eu tô com soluço, aí vai, assim, vai falando e vai esquecendo do soluço. Depois disso, passou. Você tem que ter autoconfiança, né? Você tá falando ali, você tem. Isso. Eu me lembro de Gisele Bündchen, quebrou o salto no meio da passarela. Tira o Uhum. sapato, carrega o sapato e vai, meu bem, continua o É, desfile, continua. né? Como se fosse muito natural, e é por aí mesmo. É, assim. Tem que encarar. Assim, todo mundo vai ter dificuldade. É assim, assumir que pode acontecer, mas siga em frente. Não tem problema, não. É, Eu li uma vez um radialista falando, um livro, um texto de um livro falando que um radialista, ele estava lá conversando, né, narrando a notícia. De repente o microfone, puf, caiu. Então, hum, assim, como ele é muito experiente, foi dizer assim, olha, tá tudo caindo, até o microfone, mas vamos voltar e seguimos a programação normal. Ou seja, ele soube desenrolar. Tem, sim. tem que ter, tem que saber como encarar assim. Errou, admita que errou, mas continua a nadar. Como diz aquela música do Nemo, né? Continua a nadar, certo? Não vá, É, se, é. não vá focar Eu no acho erro, que não. essa Continua a também. nadar. Acho que essa também é uma grande dica para desenvoltura no geral, né? Assim, não Sim. encare a outra pessoa como uma pessoa igual você que ela é, né? Não precisa ter Uhum. medo. Se errou, justamente isso, fala o que aconteceu e bola para frente, né? Que às vezes a gente coloca as pessoas como autojulgadores do que a gente está fazendo, né? E não Isso, tem, não é assim, né? isso, Psicologicamente afeta muito essa ideia, né? isso. E eu acho que é isso, gente. Nosso tempo está quase acabando e eu não vi mais dúvidas aqui. E a Adriana, tem como fazer algum tipo de consulta, algum tipo de dar alguma orientação online com relação à fonoaudióloga? Pronto, assim, se quem tiver assim alguma dúvida ou se sentiu inquieto, certo? Pode me procurar online que eu faço os acompanhamentos online, né? Também por conta da questão da pandemia, mas eu estou à Sim. disposição assim. Ai, Adriana, estou com uma dúvida nisso, nisso, nisso. Aí o que eu posso esclarecer, acaba esclarecendo, mas se quiser algo mais específico, aí eu posso fazer um acompanhamento online, sim. É só me procurar no direct que a gente acaba conversando, acertando isso aí. Ah, muito legal. Então eu acho que ajudou um pessoal aí, né? Tinha uma galera bem interessada. Então é isso. Então, obrigada, Adriana, por ter topado assim do nada a nossa live. E se você tiver mais ideias, assim, pode falar que a gente faz. O pessoal aqui ficou bem interessado. Não, pode deixar que
O que não falta é isso, porque agora eu inventei de ser modelo, né? Com 37 anos apareceu para mim, então eu estou descobrindo esse universo, né, da moda, de como cuidar Que da imagem, legal! né? De como deve se expressar. Então, estou estudando sobre isso, estou me aventurando nesse ramo aí. Qualquer coisa a gente pode marcar uma outra live. Acho demais. Então tá. Então, obrigada, pessoal, pessoal que assistiu. Eu vou deixar a caixinha de perguntas também, que eu sempre deixo depois da live. E aí eu encaminho as dúvidas para a Adriana também, de quem me perguntar no meu. Tá bom? Então, um beijo para todos vocês. Beijo, Adriana. Tchau, Até mais. tchau. Até a próxima, viu? Estamos aqui à Até. disposição, viu? Obrigada.